Bem-vindos ao canal Ame Artesanatos. Hoje nós vamos fazer uma cadeirinha do dentista, que eu fiz um dentinho um tempo atrás, e aí algumas pessoas me pediram lá na página do Facebook. Quem quiser curtir, fica à vontade, tá? O mesmo nome do canal. E aí eu vou fazer a cadeirinha do dentista, tá? Esse é o material que eu estou utilizando. Aqui a gente tem duas opções de agulha. Como eu tenho um ponto mais soltinho, mais larguinho, eu vou usar essa agulha menor, de 1,75, tá? Para esse fio charme, só para ele ficar mais apertadinho, mas com a agulha número 2 ou com a agulha da preferência de vocês, de acordo com a linha, tá bom? A gente vai começar com o anel mágico, tá? Eu tô com um machucado aí no dedo, mas não vai interferir em nada na aula, tá bom? A gente vai começar com o anel mágico. E aí a gente introduz a agulha. Olha só, eu vou fazer bem devagar, tá? Pra quem tá começando aí no amigurumi, não tem dificuldade, tá? Esse é o anel mágico. A gente introduz a agulha, dá uma laçada e puxa, certo? A gente faz mais uma vez, puxa uma correntinha e aí tá formado o primeiro ponto baixo, tá bom? Introduz a agulha novamente, puxa o fio, aí a gente fez o segundo ponto baixo. Então, a gente vai fazer um total de 6 pontos baixos dentro do anel mágico, tá? Vou fazer bem devagar, para quem tá começando aí no amigurumi, é só prática, tá? Que ao longo do tempo a gente testa mais rápido um pouquinho, tá certo? Aí eu vou fazer os 6 pontos baixos e a gente vai já fechar esse anel mágico. Alonga o fio um pouquinho, tá? Essa parte aí, ó, que eu tô mostrando, eu não gosto muito que ela fique pra fora. Aí eu puxo a parte de dentro do fio e puxo agora a parte de fora, pra fechar o anel mágico. Tá? Mas essa coisa minha mesmo, não há necessidade de fazer isso. Só fechando já tá bom. A gente introduz a agulha novamente, tá? Aí ajusta bem a linha na sua mão para não ficar nada solto e ficar sempre bem justinho os pontos. Olha só, nessas duas alcinhas a gente vai começar a fazer os aumentos, certo? Pega as duas alcinhas, aí a gente faz 2 pontos baixos no mesmo lugar. E aí esses 2 pontos baixos equivalem a um aumento, certo? Olha só, bem devagar para você acompanhar. Primeiro ponto baixo, essa é a segunda carreira. Nós vamos fazer essa carreira toda de aumentos. Outro ponto baixo, e aí a gente fez o primeiro aumento. Nós vamos fazer 6 aumentos, certo? Ao redor de toda a carreira. Mais devagar para você, olha só. Primeiro ponto baixo e no mesmo lugar mais um ponto baixo. Aí a gente fez o segundo aumento, certo? Então a gente vai dar continuidade até termos os 12 pontos baixos, os 6 aumentos igual a 12 pontos baixos. Olha só, eu já terminei aí e nós vamos para a terceira carreira. Tá? Fiz o meu primeiro ponto baixo da terceira carreira, vou marcar aí com esse clipe aí, mas pode usar um grampo, uma linha, qualquer coisa, tá, gente? Só para marcar mesmo o primeiro ponto baixo da terceira carreira. E aí agora nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento, certo? Um ponto baixo e um aumento por toda a nossa carreira, tá bom? E a gente vai seguir assim até completarmos 5 pontos baixos e um aumento. Sempre desse jeito, ó. Marca o primeiro ponto, aí faz um ponto baixo e um aumento, tá? Um aumento são 2 pontos baixos no mesmo lugar. Olha só, eu fiz um ponto baixo e agora eu vou fazer um aumento, tá? Então a gente vai seguir assim, um ponto baixo e um aumento. Na próxima carreira, 2 pontos baixos e um aumento, tá? Na outra carreira, tá? 3 pontos baixos e um aumento.
até a gente chegar em 5 pontos baixos em um aumento, tá bom? Eu vou deixar vocês assistindo aí enquanto eu finalizo essa carreira, mas nós vamos chegar até 5 pontos baixos em um aumento, tá bom? Told me you don't really do commitment, trust me. Consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So when you stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. Agora a gente já fez essa segunda peça, olha só, a gente vai precisar de duas iguais, tá? Eu já fiz a primeira aqui, vou mostrar pra vocês como eu vou finalizar essa primeira parte, tá? No caso eu vou deixar vocês assistindo, porque eu não tenho muito o que dizer não, essa parte aí, tá? Mas eu vou fazer bem no detalhe pra vocês verem como é que eu vou finalizar essa primeira peça. A gente vai unir com aquela outra, tá bom? Aí vocês acompanham aí. Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me. Consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Tá aí finalizado, agora eu tenho essa segunda peça aí, igual essa outra, olha só. Todas as duas com 5 pontos baixos e um aumento. Agora a gente vai fazer a união dessas duas peças. Aqui eu não vou colocar enchimento, tá? Se você tiver um acetato ou algum tipo de plástico para colocar dentro, só para ele ficar um pouquinho firme, que essa é a base da cadeira, tá? Do assento, a base do assento. Então, olha só, a gente vai unir as duas peças com ponto baixíssimo. Aí, se você tiver algum plástico, alguma coisa para colocar dentro, pode ser também aquele emborrachado, o EVA, mas aí, no meu caso, eu não coloquei nada que eu não tinha, tá? Eu ainda vou ver se eu consigo colocar, mas vai sem acetato mesmo. Olha só, colocando as duas peças, tá? Aí a gente passa na outra peça, as duas alcinhas, tá bom? É só prestar bem atenção, não tem muito erro aí não. Puxa o fio, olha só, ponto baixíssimo. Tá? Essa é a parte que vai ficar a parte do encosto da cadeira, aí vai meio que esconder aí esse fiozinho passando por trás. Pega na primeira peça, as duas alcinhas, olha só, vai na segunda, tá? Vai na segunda, e aí puxa o fio, não dá laçada alguma, tá?
puxa direto pela corrente. É o ponto baixo. A gente vai fazer ao redor de toda a peça. Finalizando aqui, pra gente fechar, certo? Olha só. Pra mostrar pra vocês mesmo, tá? Ponto baixíssimo. E aqui, ó, nesse último pontinho eu não vou colocar nas duas alças, eu vou pelo meio. Viram? Tem as duas alcinhas, tá? Eu vou colocar no meio dela. Olha só, nessa parte da frente aqui eu coloco no meio. E lá atrás eu pego os dois últimos pontinhos, olha só que sobrou, tá? As duas últimas alças. A gente puxa e faz aí o ponto baixíssimo, certo? Vou fazer mais um pontinho na frente, vou pelo meio, puxo o fio, tá? E finalizo com o ponto baixíssimo. Essa é a parte da base do assento da cadeira, tá? Nós vamos fazer mais uma dessa, mas em branco, vai ser na cor branca, tá bom? Vou já mostrar pra vocês, mas a primeira parte é essa do assento. Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved, 'cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Aí está a peça finalizada. Como eu falei, a gente vai fazer mais uma branquinha dessa, olha só. Aqui eu fiz duas e arrematei, certo? Agora eu fiz mais uma branquinha e separei. Nessa segunda aqui, eu fiz 6 pontos baixos dentro do anel mágico. E ao redor eu fiz os 6 aumentos, no total de 12 pontos baixos, certo? Agora a gente vai fazer só nessa alcinha de dentro. Olha só, aqui eu tenho 2 alças, tá? Vou mostrar pra você aqui 2 alças. E agora a gente vai fazer só nessa alça de dentro, tá bom? Essa parte aqui. A gente vai fazer 12 pontos baixos, tá? A gente faz um ponto baixo em cada alcinha de dentro, tá? Sem aumento nenhum, só ponto sobre ponto apenas na alcinha de dentro. Finalizei meus 12 pontos baixos só na alcinha de dentro, olha só como ficou por fora, tá? E agora nós vamos fazer 6 carreiras a mais, tá? Eu já fiz uma carreira aí, né, de 12 pontos baixos. E agora a gente vai fazer mais 6. No total, é uma carreira de crescimento, só ponto sobre ponto, 6 carreiras de 12 pontos baixos cada carreira, tá? Vai usando um marcador. E aí, quando eu finalizar minhas 6 carreiras, vocês vão ver que ele vai estar bem grandinho. Já eu vou explicar para vocês.
have fun for now. So when you stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna. Pronto, eu fiz minhas carreiras de crescimento, olha só. A alcinha de fora, certo? Aí com essa carreira que a gente fez, que a alcinha ficou de fora, olha só. Ela foi a primeira, tá aí a primeira. Aí a gente fez 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carreiras, tá bom? Contando com aquela primeira que a gente deixou a alcinha de fora. Agora nós vamos fazer nessa mesma, na alcinha de fora, tá? A gente fez na alcinha de dentro a primeira parte, agora nessa alcinha de fora, tá? Nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento, tá? Por toda a volta. Se quiser colocar um marcador aí pra não se perder, mas não dá pra se perder não, que a gente tá sempre pegando na alcinha de fora, dá pra gente ver o pontinho onde tá ficando. Então, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento, só na alcinha de fora, certo? Na próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento normal, pegando nas 2 alcinhas, tá? Igual a gente fez lá na cor salmão, aquelas 2 peças que a gente uniu e aquela outra branquinha, tá bom? Nós vamos fazer aí, ó, um ponto baixo e um aumento só na alcinha de fora. E na outra carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento normal, até chegarmos em 5 pontos baixos e um aumento, tá? Normal. É só essa primeira parte que a gente faz na alcinha de fora. Nas demais, até 5 pontos baixos e um aumento, nós vamos fazer normal. Pronto, aqui eu terminei, olha só. Só pra ela virar, a gente colocou na alcinha de fora, certo? E aí ela foi ficando abertinha assim, ó. Então, aqui eu tenho um total de 5 pontos baixos em aumento, igual nessa outra peça, que foi igual essa primeira aqui que a gente fez na cor salmão, certo? E a gente vai fazer essa união igual nós fizemos na primeira parte, tá? Da parte na cor salmão, nós vamos finalizar do mesmo jeito, tá bom? Se quiser aqui também colocar um acetato, um CD, alguma coisa assim que possa dar uma estrutura, tá? Uma base, pra ela ficar bem firme, aí você coloca uma cola, tá? Mas, no caso, eu não coloquei nada não, tá? Mas, porque ela vai ficar meio que molenga, mas aí é só colocar o acetato, passa uma colinha que ela fica bem legal. A gente vai costurar aqui em cima, tá? E aí dentro, ó, não coloquei enchimento, eu coloquei esse bastão de cola quente, tá? Olha só, eu cortei do tamanho certinho, aí eu não coloquei enchimento, coloquei esse pedacinho aí de bastão, tá bom? De cola quente. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Olha só, eu já finalizei igual que a gente fez na primeira parte, tá? Agora eu vou deixar uma linha, um fio grande, que a gente vai costurar. No meu caso, como eu não coloquei a base, olha só como ela ficou, né? Ficou meio estranho isso aí. Aí, se eu tivesse passado uma cola e um acetato, ela ia ficar bem firme, não ia ficar assim não, tá? Então, eu vou costurar essa parte aí de cima com essa de baixo, olha só. Eu vou costurar, vou mostrar pra vocês, não tem muita regra pra costura não, tá? Não tem onde marcar carreira, nem nada não, é só passar a linha mesmo, costura, pra não ficar esse fundo aí muito solto, né? Muito frouxo, tá? Ficou estranho.
Aí a gente vai costurar. E essa mesma linha, como eu deixei uma linha grande, a gente, quando terminar de costurar, a gente vai passar pro topo, tá? Para essa pontinha aí, para costurar essa parte de salmão. Eu vou só deixar vocês acompanhando, mas é isso que eu vou fazer aí, tá? Eu vou costurar essa parte do fundo aí, pra ela não ficar solta, né? Não ficar muito frouxa aí. E aí eu passo a agulha lá pro finalzinho da pontinha e a gente vai costurar a parte em salmão também, tá bom? Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. Olha só, a gente tá costurando já a parte de salmão, a gente pega só nessa alcinha de fora que eu deixei, ó. A parte de salmão pega normal, os pontinhos lá dentro, tá? E aí nessa parte branca, olha só, essas alcinhas de fora que eu deixei, eu vou pegar nelas. Mas não tem problema nenhum em pegar mais dentro, tá? Pra costurar e ficar mais firme. Porque essas partes assim, eu faço questão de costurar. A cola é mesmo pra ficar em partes de dentro, né? Essa parte de dentro, que se tiver alguma criança que for estar puxando, aí não solta, né? Com a costura é difícil soltar. Tá? Eu vou finalizar essa costura aí e já volto. Então, gente, aqui eu fiz, olha só, mais 2 partes, tá? Igual essa do assento aí da base. Que agora nós vamos fazer aquela parte da almofadinha, tá? Olha só como ficou minha costura, tá? Bem no detalhe para vocês verem. Tá? Agora a gente vai fazer a parte daquela almofadinha que fica na poltrona, né? Então, aqui vai ser o seguinte, a gente fez igual essas outras partes, tá? Normal, né? 5 pontos baixos no aumento. E aqui, olha só, nós vamos finalizar essa cadeira fazendo ponto baixo normal, tá? Olha só, ponto baixo normal. Aqui a gente pega essa primeira parte, pega a parte de trás, olha só, e faz ponto baixo. Na primeira a gente fez ponto baixíssimo, certo? Nessa a gente faz ponto baixo, tá? Ao redor de toda a carreira.
like having you around. I'm fully aware this is a flash. Já fizemos ao redor de toda a peça, né? De toda a carreira, de toda a peça, olha só, ponto baixo. Coloquei enchimento, tá? E aí a gente vai finalizar, olha só. Vou só mostrar pra vocês como eu vou finalizar. É bem simples, tá? Não tem muito segredo não. Até porque essa parte que a gente tá arrematando, eu tô deixando ela quase que na mesma direção, para quando a gente colocar o encosto da poltrona, ela já vai ser costurada aí e aí não vai aparecer nenhuma marquinha não de arremate, certo? Aqui eu já finalizei, olha só. No último pontinho, tá? Finaliza normal, com ponto baixo. Tá certo? Aí a gente deixa uma agulha pra gente costurar esse assento na parte da base ali, tá bom? Eu vou já mostrar pra vocês como é que eu fiz. You told me you don't really do commitment, trust me. Consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So when you stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. Agora a gente vai costurar, olha só, deixando a parte que a gente arrematou sempre alinhada com a outra para colocar o encosto e não ficar aparecendo, tá? Aí eu vou costurar, vou colocar aí pra dentro a agulha, tá? Aqui também não tem muita regra não, você costura onde você achar melhor. Eu coloquei um pouquinho aí pra dentro, mas não tem problema você pegasse nas duas últimas fileiras dos assentos não, tá? Eu vou colocar nessa parte aí do meio, olha só. Aí, mais ou menos nessa carreira, tá? Mas se quisesse arrematar bem nas últimas duas, fica a critério, certo? Eu vou colocar ela aí bem alinhada, vamos deixar bem certinho, é só deixar ela bem certinha para a cadeira não ficar torta. Aí eu vou costurar aí um pouquinho, depois eu mostro para vocês como é que ficou no final. Just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me. Consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So when you stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. E aí, finalizada, olha só como ficou. Acabei ajustando um pouco, que tava ficando torta a minha costura, tá? Ela tá bem molenguinha assim, porque como eu falei, não coloquei nenhuma estrutura dentro, né, dessa parte dos assentos, tá? Mas aí a gente vai finalizar, né? Não é nenhum mistério não, é só pegar o último pontinho aí, tá? Vou finalizar do mesmo jeito que eu fiz, aqueles nozinhos de arremate. E aí a gente vai seguir para outra parte da poltrona.
it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Já iniciei a parte do encosto, fiz o anel mágico com 6 pontos baixos, fiz a segunda carreira com 12 pontos baixos, tá? 6 aumentos, no total de 12 pontos baixos. Agora nós vamos fazer um total de 10 carreiras com 12 pontos baixos cada carreira. Pronto, eu fiz aqui 10 carreiras com 12 pontos baixos cada carreira, certo? Nós não vamos colocar enchimento nessa parte, tá? A gente vai colocar um arame, tá bom? Pra dar uma estrutura, olha só, naquela parte dos arremates a gente vai costurar ele assim, tá bom? Aí pra dar uma firmeza maior, a gente vai colocar um arame aí dentro, um arame recozido, acho que até um pedaço de acetato mesmo, ele fica legal aí dentro, né? A gente colocando um pedacinho para ele não ficar tão molenga assim. No caso, quando eu fiz com uma linha Anne, eu coloquei um clipe desse aí. Mas como ela ficou maior agora, que eu fiz com outra linha, e eu tenho só um clipe desse tamanho, eu vou usar um arame que eu tenho aqui recozido, tá? Só para dar uma estrutura mesmo, mas se quiser usar algum plástico que seja um pouco mais firme, alguma coisa assim, só ficar à vontade. Eu já coloquei meu arame, tá? Entortei as pontinhas dele para não sair do trabalho aí do crochê. Agora nós vamos fazer 5 diminuições, olha só. Na alcinha de fora, o primeiro ponto. No segundo ponto, alcinha de fora. E aí eu fecho com ponto baixo, olha só. Mais uma vez, tá? Só na alcinha de fora, essa é uma diminuição. Pega os 2 pontinhos, tá? Opa, só na alcinha de fora. E a gente laça e puxa tudo de uma vez, olha só. E faz o ponto baixo, tá? Nós vamos fazer um total de 5 diminuições para fechar com o falso anel mágico, tá? Esse vai ser o arremate aí. Just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. Agora eu vou cortar um fio um pouquinho longo, tá? Que a gente vai costurar isso a parte do encosto aí da poltrona, tá? A gente vai finalizar. E aí nós vamos fazer o falso anel mágico, certo? Vamos usar nossa agulha de tapeceiro aí. E eu deixo um fio um pouquinho longo só pra não ter
não faltar na hora de arrematar, olha só, na alcinha de fora, pegando somente na alcinha de fora, tá? A gente vai costurando, tá? Eu acho que vai pegar seis vezes aí, no caso. 6 alcinhas de fora, tá? A gente passa por todas elas e aí fecha. A gente fecha, tá? E coloca pra dentro, olha só. E aí eu vou fazer só um puxãozinho, olha só, fechou, certo? A gente vai deixar essa parte pra baixo, tá? E vamos costurar direto na poltrona, na parte dos arremates. E aí a gente esconde toda essa parte dos arremates aí no encosto, tá? Vou deixar vocês vendo aí, não tem muita regra não, tá? Costura aí de um jeitinho que fique bem bonitinho, tá? Não fica parecendo muita costura, é só jeitinho, parte da costura é só jeitinho. Quanto mais a gente vai fazendo, mais a gente vai pegando a prática. E aí eu vou deixar vocês acompanhando, tá bom? With you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. Quero agradecer a todos que acompanharam o vídeo. Muito obrigada a todos que se inscreveram, que curtiram. Continuem curtindo, compartilhando, comentando, tá? A todos que já se inscreveram e fizeram aquele dentinho, tá? Que foi o primeiro vídeo e me marcaram no Instagram. Agradeço a todos, tá? Essa é a parte da cadeira, né? Como eu falei, da poltrona, na verdade. Nós vamos fazer a outra parte da cadeira, que algumas pessoas têm me pedido bastante, tá? Olha só, fiz 2 peças aí, tá? Só para finalizar o vídeo, fiz 2 peças iguais, tá? A gente vai costurar aí, tá? E finalizar a poltrona do dentista. No próximo vídeo vai ter a parte da cadeira, tá? A cadeira do paciente, né? E eu agradeço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.